Santos, o que aconteceu. Nós vamos mostrar agora como é que ficou, como é que ficaram os confrontos para a semifinal do Campeonato Paulista. Dia 16 de abril, domingo agora, 4 da tarde, no Moisés Lucarelli, lá em Campinas, o jogo de ida, Ponte e Palmeiras. Dia 16 de abril, domingo, 19 horas, no Morumbi, São Paulo e Corinthians. E na volta, dia 22 de abril, sábado, 7 da noite, no Allianz Parque, Palmeiras e Ponte. E no dia 23 de abril, no próximo domingo, Corinthians e São Paulo, valendo aí, então disputando aí a semifinal do Campeonato Paulista. Agora nós vamos direto para a Federação Paulista de Futebol com a Eduarda Piscinati, que está lá acompanhando tudo aí, os sorteios, os presidentes estão aí. O pessoal tá feliz aí, Duda? Oi, Benja, boa tarde para você, para todo mundo ligado no Fox Esportes Rádio. Terminou por aqui o Conselho Técnico, que começou às 11h30 da manhã. Os presidentes dos 4 clubes semifinalistas do Paulistão já passaram por aqui, já falaram com a gente. Você passou aí o dia e horário, né, definido dos jogos das semifinais. Temos também a arbitragem. Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza apita Ponte Preta e Palmeiras. Luiz Flávio de Oliveira apita São Paulo e Corinthians. O primeiro encontro dos times na semifinal do Campeonato Paulista. A gente ouve agora os presidentes de São Paulo e Corinthians que saíram daqui falando que vão solicitar ao Ministério Público a possibilidade de ter torcida mista nesses jogos decisivos. A gente sabe que clássico aqui em São Paulo é feito com torcida única, por decisão, questão de segurança, mas eles vão, saindo daqui, já entrar com esse pedido no Ministério Público. A gente ouve agora então o que disseram os presidentes de Corinthians e de São Paulo nesta manhã aqui na Federação Paulista de Futebol. Sempre torcida única, na minha opinião, é injusto, isso é ruim para o futebol, para as pessoas que têm como futebol seu maior entretenimento, então eu também não concordo, não gosto, mas aqui na federação não é o lugar exato para se tratar disso, todos sabem que é a Secretaria de Segurança Pública que está levando essa questão junto com a promotoria. A gente vai solicitar. Não só por conta do Palmeiras, porque esse castigo, vamos chamar assim, foi dado aos clubes da capital. E a Ponte não é da capital, por isso que ela tem a torcida liberada. Mas a gente vai fazer uma solicitação, vamos ver se seremos atendidos. Eu estou absolutamente identificado com o posicionamento que o Roberto acabou de aqui manifestar. Embora deva lembrar a todos que é uma decisão que foi tomada pelas forças de segurança do Estado de São Paulo. Nós estávamos presentes com a Federação, Ministério Público, Polícia Civil, enfim, todos os órgãos estão assim deliberados no sentido de que não haja torcida única nesse próximo ano. Então, é uma tarefa inglória a nossa de pretender que isso mude. Seria bom que acontecesse e, no mínimo, da forma como o Roberto aqui preconizou, com os 10%, mas eu acho muito difícil que isso ocorra. E o São Paulo e o Corinthians têm o apoio do Palmeiras nesse desejo de ter a torcida mista. O presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, que ainda está por aqui, disse que apoia os times a buscarem essa decisão. E já que em São Paulo e Corinthians tem essa polêmica envolvendo torcidas, a polêmica no caso do Palmeiras e da Ponte é mais envolvendo a Ponte, é que no jogo de ida, neste domingo, às 4 horas da tarde, tem um jogo do Guarani no Brinco da Princesa, que é colado ao Moisés Lucarelli. Pela A2 do Paulistão, o Guarani enfrenta o Barretos, mas por questão de segurança, obviamente, esse jogo foi transferido para o sábado. O presidente da Ponte não quis polemizar, não quis falar sobre isso. Outros dados divulgados aqui pela Federação Paulista de Futebol nesta manhã é o valor que o campeão paulista vai ganhar neste ano, R$5 milhões, cerca de 25% a mais do que em 2016. O vice-campeão fica com R$1.650.000. A federação também informou que o público pagante neste campeonato paulista tem sido maior do que em 2016, cerca de 34,8%. A média é de 9 mil pessoas, torcedores por partida, sendo que nessas 8 partidas das quartas de final, a média foi bem maior, cerca de 22.400 pagantes. Eu sigo por aqui na Federação Paulista de Futebol. Qualquer novidade, eu chamo vocês aí do Fox Esportes Rádio. É com você, Benja. Obrigado, Eduardo Piscinati. Tá aí, vocês viram as informações aí com a Duda lá ao vivo da Federação Paulista de Futebol. Hoje estamos recebendo aqui nosso grande amigo Luciano Faccioli. Ô, Fatia, deixa eu mandar um negócio pra você. No Rio de Janeiro,
os clubes se uniram e bateram o pé e foram categóricos. O Eurico falou que se fosse torcida única não entrava em campo, né? Os caras se uniram e não teve jeito. Foi torcida mista. Você acha que em São Paulo vai ter essa união aí? Pode mudar isso aí? Ou o discurso está meio politicamente correto, não deixa assim? Exatamente. Primeiro, Benja, boa tarde para todos, a você que nos vê. Não, o discurso parece até discurso de campanha. Eu me senti no horário eleitoral, quando falam bonitinhos, todos educados, todos, né? Meu irmão, poxa, tá. Discurso afinado, mas não sei, como bem disse não sei se, acho que foi o Roberto, né, o presidente do Corinthians, que ali não é, a federação não é o melhor lugar para se discutir essa situação, então vai muito do Ministério Público, é um outro braço, é uma outra questão, que é a questão da segurança. Eu já antecipo aqui a minha opinião, eu acho perigoso, seria o termo correto? Sim. Perigoso a essa altura do campeonato, até literalmente falando, ou na melhor fase do campeonato, mas tem que ser agora, tudo bem. Se voltar a torcida mista. Eu acho perigoso que sempre aquela meia dúzia, né, com a ideia de jirico, né, que já sai de casa querendo bater na mãe, então como não consegue bater na mãe, falando português, claro, vai para bater em quem está mais próximo com a camisa do time adversário. Eu acho perigoso, entendo que é o termo que melhor se aplica nesse momento, né? Pascoal, você acha que pode? É porque quando você pega o discurso lá dos dirigentes dos 4 grandes do Rio, você viu os caras categóricos. Ou é assim ou não vai ser. Aqui não. Você acha que pode ter torcida mista aqui a situação é uma situação diferente, Benjamin. Lá tinha acabado de acontecer, eles entraram com pedido. Aqui já tem mais de ano que tem torcida única. Então já tem uma comprovação e já existem números, existem bases de informação da Polícia Civil, do Ministério Público, de que a torcida única deu nos arredores dos estádios e no estádio, muito certo. Às vezes você vê problemas longe, na periferia da cidade, e sempre aconteceu. Não é que acontece agora, sempre aconteceu. Mas os números que são apresentados pelas autoridades mostram claramente que o jogo com torcida única foi benéfico nesse aspecto contra a violência. Eu não gosto. Eu acho que deveria ser meio a meio. Metade do ingresso para um, metade do ingresso para o outro. Eu sempre vi assim, desde que comecei minha carreira, desde menino ia em estádio de futebol assim, dividido meio a meio, e acho que tem que ser assim. Agora, nesse momento, a gente vive numa sociedade beligerante. A nossa sociedade se tornou beligerante. Você fala uma coisa aqui, os caras se torpedeiam através das mídias sociais. Então esses caras que fazem isso, muitas vezes, são os mesmos que vão com tacapes, com flechas, com enxadas, com picaretas, com pás, como eles foram agora no Rio de Janeiro. Tinha até inchada entre aqueles que foram agredir, os 70 torcedores que foram agredir os torcedores do Flamengo. Então eu acho o seguinte, é temerário que isso aconteça. Eu não gosto, mas sou obrigado a aceitar. E impossível, Sormani? Você acha que tem que ter torcida mista nessas semifinais? Acho muito difícil e acho muito cômodo os presidentes de clubes dizer que eles querem torcida mista. Quer jogar para torcida. Eles não fazem nada, absolutamente nada, para tentar melhorar a situação. Nada. Porque se eles fizessem alguma coisa para melhorar a situação e aparecesse, viessem a público pedir, aí o cenário é um. Agora, simplesmente chegar no microfone e dizer quero torcida mista, é fácil para eles falarem isso. O Ministério Público, juntamente com a Polícia de São Paulo, entende que não é possível. E eles têm os motivos. Isso não surgiu numa canetada à noite tomando uísque ou tomando café. Isso surgiu com base em estudos, em trabalhos. E as pessoas têm que respeitar a decisão da autoridade que mexe exatamente com esse assunto. E o que entende o Roberto Andrade de segurança em estádio? Nada. O que entende o Leco de segurança em estádio? Nada. O que entende o Maurício Gagliotti? Nada. O que entende qualquer outro presidente? Nada. Quem entende de segurança em estádio, quem entende de segurança nas cidades, nas capitais, é a polícia militar, que ela é paga e treinada para isso. Então, volto a dizer, é muito fácil você vir a público e dizer isso. Quero torcida mista. E aí, o que você vai fazer para o próprio presidente de São Paulo falou que é difícil. Ele, no final da fala dele, falou, eu acho muito difícil. Vamos falar o português bem claro. Em São Paulo, do mesmo jeito que um dia, com uma canetada assim, acabaram com bandeira, com instrumento, com faixa, com não sei o quê. E, mas aliás, não foi... Tudo tem sido feito na base da canetada. Tinha um motivo, aqui em São Paulo. Não, tinha um motivo tinha não. Motivo. Eu vi uma briga no Pacaembu em que ninguém foi morto com um bambu de bandeira. O menino foi morto... Mas você espera morrer para depois fazer? Não. O menino foi morto... Sormani, deixa eu explicar.
O menino foi morto no Pacaembu. Você fala em cima da minha fala? Não, aí eu preciso... você acabou de falar. Então, não. Então em cima da minha opinião. Então tudo bem, você fala, depois eu quero falar de novo. Claro. Então vai. Então vai. Faz esse horário debate político aqui, Eu dou opinião. Eu dou opinião. Ele fica me explicando da minha opinião. Eu preciso falar também. Toca o sinalzinho lá, acabou de o sinalzinho hoje vai voar o microfone. O menino foi morto em 95 no Pacaembu porque estava havendo uma obra no Pacaembu. Havia ali pedra, entulho, pau, caibro e tudo mais. Então, não houve uma briga de torcida na arquibancada com um bambu de bandeira. E aí, o que fez a Polícia Militar de São Paulo, o Ministério Público, já não lembro quem foi, Secretaria de Segurança, com uma canetada, proibimos as bandeiras. Agora está proibido, não sei se vocês não vão muito em jogo, mas está proibido faixa. Está proibido, por exemplo, camisa de torcida organizada. Isso é tudo canetada. Proibiram a torcida mista, canetada. É tudo canetada. Então, você vai me desculpar, eu acho que não há estudo algum. Agora, em São Paulo... Você acha? Eu acho. O que eu acho que em São Paulo, no que eu concordo com você, é que os clubes, esses dois presidentes, estão jogando realmente para a torcida. Porque se o presidente do Corinthians fala assim, olha, eu vou propor ao Ministério Público, ou ao secretário de Segurança, ou quem quer que seja, que um setor, o fundo do gol, o setor sul de Itaquera, fique para a torcida realmente mista. Que possam ir lá São Paulinos de mãos dadas com corintianos. Como se fez, por exemplo, na Arena do Grêmio, em Grenal já está acontecendo isso. O presidente do São Paulo pudesse dizer a mesma coisa. Olha, vai ter um meio anel ali embaixo no Morumbi, que nós convidamos os corintianos, só mulheres, por exemplo, para ir. Você oferece uma alternativa. Agora, abrir para a torcida mista, para irem aos jogos, os mesmos profissionais, torcedores profissionais, que esses mesmos clubes bancam, sustentam, eu acho que do jeito que tá bom. Só para falar em cima disso que ele falou. Primeiro vai falar. Claro, claro. Com base no que foi visto naquela guerra campal, na decisão da Taça São Paulo de Júnior, entre Palmeiras e... Super Taça São Paulo. É porque foi no meio não era Taça São Paulo, era Super Taça São Paulo. Era um outro torneio. Era Super Com Taça base São Paulo. nisso, ao perceberem que entulhos poderia provocar morte e provocou, o que os caras fizeram? Moço, se pedaço de pau provoca morte, então seria prudente, já que são animais que frequentam a arquibancada, é prudente proibir. Foi feito um estudo, foi feita uma observação, pensou-se, raciocinou-se sobre isso. A mesma coisa vale para a camisa. A mesma coisa está valendo. Por quê? É uma maneira de você... Não identificar os clubes, não se agruparem. Você diminuir de importância, não é essa palavra também. Porque os caras, eles estando nus na arquibancada, é uma derrota para eles. Olha, deixa eu pedir uma licença aqui para você, o Mano já vai falar, mas é porque estamos com um convidado ilustríssimo agora aí, que vai participar ao vivo do Fox Sports Rádio. A Eduarda Piscinati está lá na sede da Federação Paulista de Futebol com o Maurício Gagliotti. Olha que bacana! O presidente do Palmeiras, o homem que é sorriso de orelha a orelha, Duda. É contigo aí. Pois é, Benji, eu disse que qualquer novidade eu chamava vocês de volta. Aqui ao meu lado o presidente do Palmeiras. E já que vocês discutiam aí a questão de torcida única ou não para o clássico São Paulo e Corinthians, eu pergunto para ele, os seus rivais têm o apoio do Palmeiras nessa questão em solicitarem torcida mista para o jogo da semifinal? Um abraço, Benji, um abraço a todos. A opinião é a seguinte, a gente acha que o torcedor tem que estar nos estádios. Duas torcidas engrandecem o espetáculo, esportivamente é muito importante. Estar com o consumidor próximo do seu produto, esse é o objetivo. Agora, nós, como dirigentes, temos que ser responsáveis. Os números apresentados pela Polícia Militar nos jogos com torcida única mostram ocorrências praticamente zeradas. Então, vidas preservadas. Eu acho que nós não podemos descartar isso. Na minha opinião, torcida única, eu acho que para o espetáculo não é o ideal, mas quem tem que definir e dar uma posição oficial é a Polícia Militar, é a Secretaria de Segurança Pública, para a gente preservar as vidas. Benja, o presidente está com escuta, ouve vocês aí no estúdio, podem perguntar. Ô Maurício, prazerzaço falar contigo aí. Primeiro, parabéns aí pela tua administração. O Palmeiras está voando mesmo. O Palmeiras tem chance de ganhar quase tudo que vai disputar esse ano. Então, parabéns aí pela tua administração e por ter mantido um time tão forte, igual você está mantendo. O que eu queria te perguntar é o seguinte, mas em relação a esse confronto com a Ponte, Maurício,
como a Ponte não é da capital, por exemplo, no jogo no Allianz Parque, a torcida da Ponte vai ter os 10% para assistir o jogo e o Palmeiras tem 10% para assistir no Moisés Lucarelli, Maurício? Exatamente, exatamente. No jogo em Campinas nós teremos a nossa torcida presente e no jogo de volta aqui no Allianz Parque, a Ponte Preta também terá a sua torcida presente. Exatamente isso. Então tá explicado. Pascoal, aproveita aí Maurício Gagliotti, ao vivo com a gente. Aproveitando e inclusive sabendo que a Ponte Preta é um algoz do time do Palmeiras, né? A Ponte Preta ainda se mantém invicta diante do Palmeiras, jogando na arena do Palmeiras. É um adversário muito complicado, tanto que se classificou diante do Santos Futebol Clube, é um time de primeira divisão. Como é que você vê esse confronto, Maurício? Um jogo muito difícil. A Ponte Preta demonstrou agora a sua capacidade, o seu potencial, eliminou o Santos da competição. Então, nós não temos nenhuma dúvida de que o jogo em Campinas e o jogo de volta no Allianz Parque será muito complicado, muito difícil. Nós respeitamos a Ponte Preta, obviamente temos como objetivo o título, estamos trabalhando para isso. Mantivemos o elenco com esse intuito, reforçamos, mas sabemos das dificuldades e respeitamos a equipe da Ponte Preta. Mano, faz sua pergunta para o presidente. Boa tarde, Maurício. Prazer falar contigo. Fugindo um pouco do assunto do Campeonato Paulista, o ano passado o Palmeiras ele acabou sofrendo um pouco com o estado do gramado pós-show. Quando o Palmeiras realizava alguns shows dentro da sua casa, depois nos outros jogos o Palmeiras não teve um gramado adequado para poder jogar. Parece que esse ano mudou talvez aí a estratégia da empresa que acaba gerindo o estádio. Como é que está o gramado do Allianz hoje para que o Palmeiras possa estar atuando diante do Peñarol no próximo jogo? É fato. Mudou a tecnologia. Eu estive ontem com os executivos da W Torre no gramado. Esse modelo que foi agora implementado é a segunda vez usada no Brasil, a primeira foi nas Olimpíadas. Então, o tapete de grama é todo colocado no estádio integralmente, depois tem os cortes e em 3, 4 dias praticamente o gramado está pronto para utilização. Ontem eu estive lá, realmente as condições são muito favoráveis, nós estamos muito otimistas de que para amanhã esteja tudo ok. Hoje o Faccioli está com a gente aqui, Gagliotti, o Faccioli vai te fazer a pergunta. Mas só uma curiosidade aqui em cima disso que o Mano te perguntou. Você falou ontem, eu estive lá com o pessoal da W Torre, lá no Allianz Parque. Maurício, você chegou no Palmeiras como um conciliador, né? A gente sabia que ano passado tinha um conflito do Paulo Nobre com a W Torre, e enfim, aquela polêmica toda. Como é que foi isso aí? Você chegou, chamou todo mundo para conversa, falou, olha gente, vamos conversar, vamos acertar tudo, eu não quero guerra, eu quero paz. O único guerra que você quer, você contratou. Mas foi assim que aconteceu isso, Gagliotti? O fato é o seguinte, nós temos sempre que defender os interesses do clube. Nós temos, sim, as nossas diferenças com a construtora, que está sendo tratado na arbitragem, todos já sabem, já têm conhecimento do assunto. Agora, em paralelo, a vida continua. Nós temos o nosso dia a dia e o diálogo com a construtora, na minha opinião, tem que existir, porque também atendendo aos interesses do clube e da construtora, porque nós jogamos lá, nós dependemos do gramado, nós dependemos do estádio. Então, discutimos as nossas diferenças na arbitragem e no dia a dia. Os executivos do Palmeiras e os executivos da construtora, através do diálogo, tentam evoluir nos temas que estão pendentes. Essa é a minha linha. Agora, Maurício, mas só para... Você sabe que o futebol, sempre as pessoas falam daqui, falam de lá, a gente nunca sabe o que é verdade. Mas quando você entrou, você começou a mexer em muita coisa, e falaram que o Paulo Nobre, que é seu grande amigo, que te apoiou para presidente, que vocês tinham rompido. É verdade ou é mentira, ou vocês continuam amigos e se falando normal? Não, o fato é o seguinte, nós tivemos opiniões distintas em relação à candidatura da Leila Pereira. Eu preferi levar o assunto ao Conselho Deliberativo e, obviamente, a posição do Paulo é outra. Então, nós pensamos diferente, nosso entendimento é diferente em relação a esse tema
mas eu respeito muito o presidente Paulo Nobre, eu acho que a recíproca é verdadeira e está tudo bem. O ponto é que nós pensamos diferente em relação à candidatura da Leila Pereira. Maurício, a última pergunta, que eu sei que você não almoçou ainda, ó. O Luciano Faccioli vai fazer uma pergunta para você. Faccia. Presidente, boa tarde. Aliás, primeira vez que acompanho essa entrevista do presidente e com atenção, bem sereno, bem comedido, isso faltando até em outros dirigentes, né? A pergunta é a seguinte, presidente, eu não entendi muito bem essa situação de vocês, 4 semifinalistas, ou os 4 presidentes, estão levantaram essa questão da volta de torcida mista, principalmente São Paulo e Corinthians, enfim, e o senhor como um dirigente ou presidente de um grande clube que é o Palmeiras, a pergunta é, o senhor mesmo falou, o trocadilho do futebol, né? Time que está ganhando não se mexe, isso traduzindo o que seria, com a torcida única, os números comprovam que praticamente zerada a questão da violência. Então, vou repetir, time que está ganhando não se mexe ou situação que está funcionando, a gente também não altera, pode aprimorar aqui, ali ou acolá. Para que levantar essa lebre, então, agora, de voltar essa questão de torcida e, de repente, é o termo que eu coloquei, ser uma situação muito perigosa que a gente não sabe que poderia ou poderá acontecer, presidente? Exatamente, isso que eu falei há pouco. A polêmica iniciou com o jogo do Corinthians e São Paulo, obviamente o clássico, então existe a expectativa de 2 torcidas. Então, qual é o meu posicionamento? Eu acho que 2 torcidas para o espetáculo, esportivamente, eu acho que é muito importante. Agora, nós temos a responsabilidade como dirigentes. Os números apresentados pela Polícia Militar, depois que iniciou-se torcida única, é que as ocorrências praticamente cessaram. Então, quem define, na minha opinião, torcida única ou não, são as autoridades competentes, porque nós temos a responsabilidade de preservar vidas. Então tá bom, olha, Maurício Gagliotti, olha, muito obrigado aí pela sua participação aqui no Fox Sports. Estava com saudade de conversar com o presidente do Palmeiras ao vivo. Obrigado aí, parabéns pela tua administração e continue assim, conciliador, viu, Gagliotti? Obrigado, um abração para você. Um abraço a todos, foi uma satisfação participar. Um abraço. Valeu. Boa, Eduardo. Obrigada, presidente. Está aí, portanto, Benja, o presidente do Palmeiras, que neste domingo de Páscoa, às 4 horas da tarde, no Moisés Lucarelli, em Campinas, faz o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista contra a Ponte Preta. É com vocês aí no estúdio. Valeu, Duda. Domingo é Páscoa, né? Aí se alguém ganhar de goleada, no dia seguinte, chocolate, aquelas piadas de sempre, chocolate e tal. Mano, para você encerrar um assunto sobre... Tá bem claro, vamos deixar bem claro. É óbvio, depois da pergunta do Fátio, tá bem claro que não vai ter torcida mista, tá certo? Sim. Então não vamos nem... Pra que falar disso? Então não vamos nem continuar o assunto, mas o Mano tem o direito de dar a opinião dele. Mas, Benja, eu acho que não precisa haver, talvez, uma unanimidade para que isso possa voltar. Eu lembro muito bem que Flamengo e Vasco, eles peitaram a Federação Carioca e houve, sim, torcida dividida dentro do estádio. Eu sou contra o fato de falarem, vamos dividir a torcida aqui, que é a divisão aqui, é 90 contra 10. Isso não é dividir nada, é uma divisão injusta. Ou você divide meio a meio, ou não divide, tá certo? Para ficar com essa ladainha de colocar 10% para que só os torcedores organizados possam ir, é ridículo. Eu entendo, Benja, que quando você impõe que é torcida única, você dá margem para que o vagabundo haja. Você está dando um voto de confiança para o vagabundo, para o marginal. Porque dá a impressão que você está tratando os seres humanos como animais irracionais. E é ridículo, isso é uma derrota da sociedade. É igual o cara falar, não saia à noite na rua depois das 10 porque é muito perigoso. Você vai ser assaltado, você pode morrer. Mas se eu quiser ir com a minha namorada, com a minha esposa, com meu filho, com a minha mãe, num restaurante às 10 da noite, eu posso ir, eu tenho esse direito. Sim, mas se nada for feito, mas você não vai. Mas, Benja, a questão é essa. A questão é essa, se nada for feito. É justamente nisso que eu bato sempre. E eu pareço repetitivo, mas eu acho que é nisso que a gente tem que insistir. Benja, a questão é a seguinte, a sensação de impunidade. O vagabundo, ele só pratica o que pratica, tanto em dias de jogos, quanto em discussões no trânsito, em brigas embaladas, etc e tal, porque ele sabe que nada vai acontecer. Ele vai para uma delegacia, no máximo ele vai assinar um termo, e daqui 2 horas ele está na rua de novo. Tá errado, cara, tá errado. Uma informação que surge agora, meu menino. Neymar pegou 3 jogos de suspensão. Ele não joga contra o Real? Não joga contra o Real. Que absurdo. Um absurdo que a Federação Espanhola fez. Tô brincando. Não, mas é absurdo. Eu tô brincando. Nem foi pra tanto. Mas o que eu vou fazer? Se for julgado, 2 jogos estava de ótimo tamanho. Sim, os 2 jogos então, seriam normais. O terceiro jogo veio por conta dos gestos e as palavras na saída. Um jogo pela
expulsão.